Olá, muito bom dia a todos. Hoje completamos 247 dias em oração. Continuamos aqui fazendo a nossa lista de presentes, né? A quantidade de coisas que nós podemos agradecer, considerando esses 247 dias que a gente vivenciou juntos e também, né, toda essa linha de vida aí que Deus nos proporcionou colher tantos e tantos frutos, né? A reflexão do dia de hoje, ela fala da passagem de quando, com surpresa, Maria e José recebem uma mensagem, né, vinda do rei Júlio César? Não, César Augusto, o imperador. Ó, já tô mudando o nome da história, mas foi convocada, né, uma reunião no povo daquela época e eles foram para essa reunião em praça pública sem saber o que ia ser anunciado. E foi quando eles anunciaram a necessidade de ser feito um censo, que, como todos nós sabemos, tinha o intuito, inclusive, né, de registrar a quantidade de nascidos, né, naquela época. A perseguição de Jesus, né, ela começou antes, inclusive, do seu nascimento, porque de alguma forma, né, mais e mais pessoas receberam visões de que um grande líder, né, que o Filho de Deus estava a caminho, e o imperador já estava se sentindo ameaçado e tentando identificar, né, de onde vinha essa graça, né, que para nós é uma graça, mas que naquele momento soou como uma ameaça para as pessoas de poder da época. E é muito doido a gente se colocar nessas situações, né, diferentes da história. E aí a gente começa a perceber que tem coisas que realmente a gente não tem controle que aconteça, mas que todas as circunstâncias cooperam para o bem daqueles que creem, né? E esse final de semana, inclusive, estou postando aqui essa reflexão um pouco atrasada, né? Porque eu tava vivenciando uma experiência que nem eu sabia o quanto era de Deus, o quanto estava planejada, né? Claro, o quanto é de Deus, porque eu fui tendo essas provas. A gente sabe que tudo é, né, de Deus e acontece conforme Ele planeja, mas foram grandes surpresas, assim. Primeiro, de eu estar conectada com pessoas muito legais, né? Segundo, a quantidade de aprendizado, de novas informações que eu pude coletar. Então, eu agradeço a Deus o fato de, durante esse tempo, né, ele tá promovendo realmente não só tanta mudança, mas assim, eu me sinto uma pessoa muito disponível para aprender, né, para me jogar nessa aventura da vida. E ele nos surpreende, porque ele manda, né, os seus recados. E de toda a experiência que eu vivi, o mais interessante foi testemunhar histórias tão diferentes da minha, mas pessoas com corações tão bons, com propósitos, né, tão diferentes, mas que de alguma forma falaram comigo, né, falaram pro meu coração e mostraram o quanto a construção de um mundo melhor, ela tá realmente a caminho, né? Ela tá sendo construída. E é muito legal você ver sobre uma perspectiva diferente. Poucas vezes a gente tem oportunidade de enxergar, né, com detalhe ou com intimidade, os planos, os propósitos da vida dos outros, né? Muitas vezes a gente tem dificuldade de compartilhar com os outros qual é o nosso propósito, quais são os nossos objetivos, como você enxerga a sua vida daqui a um tempo. E é tão particular que a gente acaba presumindo que não precisa compartilhar com ninguém, né? A gente toma isso como algo muito pessoal, mas eu vivi, né,
nesses 2 dias de encontros com essas pessoas, em que elas também estavam lá dispostas para aprender, para compartilhar informação, eu percebi como é importante, né, você compartilhar os teus objetivos, os teus propósitos com as outras pessoas, porque a construção desse mundo melhor não é realmente um sonho meu, não é um sonho de uma pessoa em específico, é um plano dele, né? E teve um cara que disse uma coisa, eu achei sensacional, um engenheiro, né? Que até eu acredito, né? Isso é totalmente uma inferência da minha parte, não foi ele que me disse isso, mas um cara de uma área de exatas, né? Tão racional, disse que os últimos anos da vida dele ele se dedicou a fazer cursos, né? De evolução pessoal, de desenvolvimento, focados, né? No ambiente natural, né? Em contato com a natureza. E grande parte, né, dos objetivos dessas experiências que ele se colocou a realizar era para desenvolver o lado espiritual, né, para criar esse contato íntimo com Deus. E foi muito legal porque a experiência que ele tem com fé é totalmente diferente da minha, né? É muito diferente do estilo, né, da proposta do que a gente se propôs a fazer aqui. Mas tem tanta conexão com o que Deus quer para nós. E ele falou o seguinte, ele disse assim, ele compartilhou, né, o sonho dele para daqui 8 anos, e 6 anos, na verdade. E ele disse que o sonho dele é ter um templo, né? Um templo onde várias pessoas se reúnem lá para exercitar a sua fé. E ele falou que nunca tinha passado isso pela cabeça dele. Naquele exercício ele exercitou isso, e ele falou que cada dia mais ele se coloca nessa posição de não visualizar muitas coisas, mas de se colocar à disposição de realizar a visão de Deus para ele. E ele diz, não sou eu que tenho esse sonho me tem. Eu achei aquilo tão forte, tão interessante, e antes dele explicar tudo isso, né, ele nem sabia que ele ia ter que compartilhar essa história com os outros, né, ele escreveu como sendo só para ele, e quando ele leu a primeira vez essa história, eu senti aquele plano que ele tinha feito no papel como um pouco meu também. Eu me senti realizando também já um pouco daquele sonho a partir do que a gente tem feito aqui. E essas coisas, elas realmente só nos provam o quanto tudo isso está conectado. O quanto que a gente vive aqui não é da nossa vontade, né? A gente só permitiu que Deus fizesse o papel dele e nos usasse como instrumentos da voz dele, né? Que precisa ser recebida por nós. Então, nesse momento, eu só queria que vocês recebessem essa mensagem como escolhidos mesmo, né? Que vocês agradecessem esse caminho de partilha que a gente teve até aqui e assumissem essa responsabilidade de cuidar desse plano, que não é nosso, mas que é dele para nós, né? Com muito carinho, e que a gente permita que ele continue fazendo todas as mudanças que forem necessárias para a gente cumprir o nosso papel por aqui, no aqui e no agora, né? Porque às vezes quando a gente não toma essa missão aqui e agora, a gente não consegue apalpar o que já pode ir sendo feito para daqui 6, daqui 8, daqui sei lá quanto tempo, talvez nem nós, mas outras gerações possam colher. E o que é importante é que o trabalho seja feito, né, dia após dia. Então, através dessa oração, eu agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês, e
A reflexão, a Celina coloca aqui que essa reflexão é sobre soltar o controle e confiar, porque ela estava dizendo dessa dificuldade, né, da gente lidar com os imprevistos. No final da gestação, Maria não estava querendo lidar com a necessidade de passar por um recenseamento. E talvez, eu acredito que ela nem sabia, né, o quanto isso já era intencional para a chegada de Jesus. Mas ela diz aqui, né, que diante do desespero, diante do imprevisto, nunca ajuda, né, ter desespero para resolver o problema. E a Celina reforça aqui sobre os planos de Deus, né? Quando confiamos em Deus, sabemos que se Ele não está modificando a nossa situação, é porque Ele está usando essa situação para nos modificar. E foi isso que eu senti lá naquele momento que eu vivenciei. Não era sobre a minha história, não era sobre o meu plano, mas como o plano dos outros também pode ser utilizado para me modificar, né? E que essa confiança do plano de Deus para nós faz as coisas acontecerem, né? Apesar da gente ser o protagonista, né, que toma as escolhas para nossa vida, a gente percebe nesses momentos o quão pequeno, né, a gente é, o quanto a gente ainda precisa aprender, precisa ser modificado, e o quanto o nosso plano é desse tamaninho, né, perto desse plano gigantesco que ele tem para cada um de nós, né, para o conjunto de filhos dele. Então, vamos nos sensibilizar, né, e permitir que a nossa percepção entenda, né, os desejos dele para nós. Acho que eu já falei bastante por hoje, tava com saudade de falar aqui com vocês, né, e eu realmente precisava desse tempo de qualidade, precisava talvez inclusive ter vivenciado mais esses detalhes para que essa mensagem do dia de hoje casasse ainda mais com aquilo que eu sentia de falar para vocês. Então, fiquem todos com Deus, recebam meu forte carinho aí e até amanhã. Um grande beijo com muito carinho, Simone.